Olá, daqui para frente, Baixada Fluminense. Pensarmos em ações locais, no âmbito dos municípios, que tragam benefícios para os mesmos, é algo muito importante e vital. Porém, essas ações devem estar casadas com iniciativas, com projetos que contemplem o todo, os 13 municípios da nossa região, Baixada Fluminense. Para nós refletirmos de forma mais ampla a esse respeito, vamos conversar com um especialista, ouvir a fala nessa segunda etapa da nossa conversa com Vicente Loureiro. Vicente Loureiro, arquiteto urbanista, natural de Paracambi, morador de Nova Iguaçu, ele nos traz aqui algumas reflexões a esse respeito, falando, exemplificando com alguns problemas da nossa região e apontando aí soluções que sejam pensadas nesse amplo, nesse macro ou nessa soma dos 13 municípios. Vicente inicia a sua fala destacando os propósitos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ação a qual é liderança. Vamos conferir em mais uma edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense. Vídeo documentário Daqui para Frente, Baixada Fluminense. Esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana é fruto de uma tentativa de retomada da governança e do planejamento da região, interrompida há muitos anos atrás e que está claro, já estava claro e continua ainda bastante, cada vez mais presente em todos nós, a necessidade de nós estabelecermos um nível de governança mais eficiente sobre esse território que abriga 13 milhões, quase 13 milhões de habitantes e que tem demandas e passivos acumulados que precisam de uma governança que seja capaz de ordenar melhor as intervenções do setor público, de orientar melhor as ações do setor privado e de ter competência para conclamar a sociedade civil, a academia, a também colaborarem de modo a gente mudar esse modelo de desenvolvimento na busca de um processo de desenvolvimento que distribua melhor no território as oportunidades. É insustentável esse modelo de concentração de oportunidades na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa distribuir melhor, seja os equipamentos de saúde, de educação, os empregos, fazer com que essa distribuição espacial ajude a reduzir as necessidades de viagem, principalmente aquelas que não são do trabalho, né, que são da saúde, da educação. Se a gente fizer isso, a gente vai estar reduzindo os custos, reduzindo o tempo de deslocamento que a gente gasta, né, em média, que a nossa população gasta todo dia para obter o seu sustento e obter as suas necessidades de saúde, educação, de lazer. O recente levantamento da Casa Fluminense aponta que a população da Baixada, da Zona Oeste do Rio, e certamente lá do lado de lá da Bahia, no leste metropolitano, as populações, esse conjunto de grande parte da nossa população metropolitana e mais pobre também, compromete 1/3 da sua renda com despesas de transporte. E fora os subsídios diretos e indiretos que os governos, tanto estadual quanto municipal, têm que aportar. Então, eu acho que se a gente não mexer nessa equação, vai ficar difícil de fazer um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento mais sustentável, mais equilibrado. Então, é fundamental termos estratégias consagradas a nível estadual e a nível dos municípios, né, e concatenadas, de modo a gente distribuir melhor essas oportunidades. E eu diria, a começar pelas ofertas dos serviços básicos de saúde, educação, lazer, né? A gente tem muita dificuldade de lazer, por exemplo, na nossa região. Temos umas praças muito esmirradas, muito pequenas, nós não temos um parque público decente e todas essas necessidades, se você quiser passar um domingo com as crianças num parque, você tem que ir ao Rio de Janeiro para encontrar um gramado, um lugar que essa atividade tão salutar, tão importante possa acontecer.
e uma solução que é simples, que é barata, quer dizer, a implantação de parques naturais, assim, né, urbanos, né, com gramado e árvore, não é custoso, não é uma obra custosa. E a gente, então, não cuida nem disso. Então, eu acho que precisamos virar isso, mudar, por exemplo, essa concentração excessiva de leitos hospitalares na cidade do Rio de Janeiro. 85% dos leitos estão concentrados lá, é uma deseconomia isso. Claro que um centro de referência do câncer ou de traumatorpedia, como o INTO, tem que estar localizado na cidade do Rio de Janeiro, indiscutível. Mas emergência, serviço de emergência tem que estar distribuído no território para a gente salvar, inclusive, mais vida. Porque quanto mais tempo você demora para um primeiro socorro de um acidentado de trânsito, menos, ou de ferimento de tiro, quanto mais tempo você tem para chegar ao hospital, menos chance você tem de salvar aquela vida. Então, a distribuição no território dessas unidades, né? Aqui na Baixada, por exemplo, nós temos um Hospital da Posse sobrecarregado, o único com estrutura de emergência capaz de dar conta desse desafio. Então, essa para mim é uma questão absolutamente central. Outra que eu acho que é uma tendência no mundo e que no plano a gente incorporou e a gente precisa valorizar, incentivar isso, é a seguinte, todo mundo tem desejo e se a gente puder fazer todas as nossas necessidades essenciais de consumo, de educação, saúde, lazer, perto de casa, a pé ou de bicicleta, fica tudo mais barato, fica tudo mais fácil. Então, esse caminho está sendo perseguido por diversas cidades, diversas metrópoles do mundo, e eu acho que nós vamos ter que trilhar também, trazer mais para perto de casa, né? Fortalecer as centralidades. Por exemplo, no caso de São João de Meriti, para reforçar o caso, o conjunto de lojas, conjunto de atividades que foram construídas em Vilar dos Teles e que se perdeu. Do ponto de vista da centralidade que tinha já realizado, gente de todo canto ia para lá aos sábados, aos domingos, na busca de jeans, foi um polo importante. Então, esse tipo de coisa a gente não pode perder. Quando surge, quando acontece, temos que dar atenção, temos que ter ação do governo, fomento, colaboração, qualificação de mão de obra para que iniciativas exitosas do setor privado, como essa que eu citei exemplo, né, do polo referência durante muito tempo, acabou se perdendo em termos do que já foi e do que poderia continuar ter sido e até hoje ter ainda mais, com mais qualidade, com mais eficiência e essas coisas estão sempre acontecendo aqui e acolá na nossa região e às vezes as autoridades não percebem, os governos não percebem, a sociedade não se organiza o suficiente para construir as bases de manter e de desenvolver essas concentrações, né, de atividades econômicas de um determinado setor que são muito salutares, porque elas geram emprego, elas geram oportunidades, elas fazem o dinheiro circular por aqui e reduz a necessidade de grandes deslocamentos. São deslocamentos mais curtos e, portanto, muito mais baratos. Então, essa é a segunda questão que é fundamental para a gente trabalhar e, como eu disse, é uma tendência em todo o mundo. A terceira, que eu acho que foi uma falha do nosso modelo de desenvolvimento também, dificuldades que tivemos de recursos, é de não fazer uma ligação mais transversal das centralidades. Todo o modelo nosso de estruturação de desenvolvimento foi do centro para a periferia, em grandes ramais. E a gente não tem transversalidade. Por exemplo, nós estamos aqui a 8 quilômetros de São João de Meriti, mas nós não conseguimos fazer uma ligação direta. Tem que passar por uma rodovia federal, nós não temos daqui para Caxias, 20 quilômetros, das duas maiores centralidades de toda a região metropolitana. É mais fácil chegar a qualquer ponto do Rio de Janeiro do que chegar a Caxias. Então, por exemplo, Nova Iguaçu e Caxias não têm relação econômico-social mais intensa por falta dessa conectividade. Então, essa transversalidade construída por vias de transporte, principalmente, é fundamental para fortalecer essa falta de dependência do núcleo principal. Várias metrópoles no mundo estão trabalhando muito essa possibilidade de conectar as centralidades sem ter que passar pelo centro principal. E aí, atividades de educação, saúde e de lazer e de compras, de consumo, mais perto de casa. Essa é terceiro ponto que eu gostaria de
de gravar. E daí, desse tripé, teríamos uma série de outras questões também que poderíamos também colocar na pauta, foram estabelecidas no plano, mas eu ficaria ao redor dessas três que me parecem configurar um tripé fundamental para um desenvolvimento mais harmônico e mais coeso da região. Um croquis da região, da região metropolitana, nós aqui, a Baixada aqui, mas que configura-se um grande anfiteatro, né, o mar aqui ao fundo, né, formando um grande abraço à região, a Serra do Mar, com diversas denominações, né, mas abraçando integralmente a região, e essa grande baixada, né, se estende por toda a região, e a nossa aqui com uma concentração importante de mais ou menos 1/4 de toda a população da região metropolitana. Então, esse é o território onde a gente está assentado, e a gente tem aqui as nossas principais estratégias consagradas aqui nesses mapinhas, como um grande anel metropolitano formado pelo Arco e por outras vias, com a Avenida Brasil, inclusive, configurando um grande anel ao redor da região, com o Arco desenvolvendo um papel agroecológico. Então, temos um papel importante de fazer com que essas terras da periferia possam se manter como atividade de produção de alimentos. As escolas, a alimentação das escolas é um grande consumidor, pode ser um grande consumidor e financiador desse processo. Tem um pacto de Milão que trata disso, e várias cidades aderiram a esse pacto no sentido de construir essas estratégias de fazer com que aproximar a produção de alimento do consumo, e também, no nosso caso, com uma outra pegada que eu não destaquei quando falei do tripé, mas que é muito importante, que é da gente precisa conter esse espraiamento. A região metropolitana tem crescido muito, cada vez mais para distante, em condições precárias, com baixa densidade, o que dificulta muito o papel dos órgãos de infraestrutura, de saneamento, de transporte, de chegar até lá. E vai aumentando o nosso passivo. Então, é preciso conter. E a atividade econômica lucrativa é uma boa estratégia de conter. O cara pensa duas vezes, pô, estou ganhando um dinheirinho bom aqui com a minha atividade, plantando minha roça aqui, e ela está dando um resultado bom, para que eu vou lotear? Para que eu vou... Então, essa estratégia também teria esse papel de contribuir na contenção dessa expansão, que tem sido muito prejudicial à nossa capacidade de responder às necessidades básicas da população. E por aí vai. São essas questões aqui, o que eu falava das transversalidades, da polinucleação, das grandes centralidades já reconhecidas. Enfim, são essas as proposições que estão mapeadas aqui. Todos os esforços que nós empreendemos aqui na região, nas diversas atividades econômicas e sociais que desenvolvemos, são importantes. Nós só vamos conseguir êxito se soubermos somar e fazer com que esse somatório ajude a alavancar ainda mais iniciativas que já dão certo e que servem de exemplo. Então, tanto essa daqui para frente, Baixada Fluminense, que é de difusão, de divulgação dessas potências que estão aí ainda subutilizadas ou subaproveitadas, é importante. Como eu escolhi propositalmente estarmos aqui numa casa que reúne capital social da cidade em prol de proteção a crianças, né, de segmentos carentes da população, num modelo, num exemplo concreto de fazer desenvolvimento sem deixar ninguém para trás, porque é assim que a gente vai realmente ter uma agenda transformadora, né? Então, essas iniciativas, esses dois exemplos que eu estou citando aqui, desse nosso encontro, são exemplos de que é assim, somando, valorizando, fazendo intercâmbio entre eles, é que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais coesa, mais harmônica e comprometida, de fato, com uma qualidade de vida e com um bem-estar para nós e principalmente para as futuras gerações. É assim que eu gostaria de encerrar.
Ok, tivemos então nesta edição Vicente Loureiro com uma fala a qual nós nos irmanamos, né? Nós concordamos em gênero, número e grau com os apontamentos de Vicente Loureiro. Acho que realmente é necessário que se façam ações locais, mas é preciso também se pensar nessa soma dos 3 municípios da Baixada Fluminense. Se quisermos aí uma qualidade de vida melhor para as nossas populações, em todos os aspectos. Agradecemos ao Vicente pela atenção em dar a sua fala, trazer aqui suas reflexões. Agradecemos a direção do patronato que nos recebeu, proporcionando o cenário das gravações, e agradecemos a você que nos assistiu, que nos acompanha, você que está vendo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido a visitar a nossa página no Facebook, curtir a página, também se inscrever em nosso canal no YouTube, acionar o sininho para receber as atualizações, e fica marcado o nosso encontro na próxima edição, hein? Aqui no Daqui Pra Frente Baixada Fluminense. Valeu!